Eu preciso fazer-lhe uma pergunta muito direta. Você sente que está a pisar em ovos dentro da sua própria casa? Sente que a mulher da sua vida, a sua parceira de tantos anos, de repente parece outra pessoa? Ela está mais irritada? Mais ansiosa? Chora por coisas que antes não a afetavam? O calor parece incomodá-la mais do que o normal? E o mais difícil, a intimidade entre vocês esfriou. Talvez ela pareça distante, desinteressada e você não entende o porquê. Eu sei o que passa na cabeça de muitos homens acima dos 50 anos quando isso acontece. Você começa a questionar-se: o que é que eu fiz de errado? Será que ela não me ama mais? Será que o nosso casamento está a acabar? Essa dúvida é silenciosa. Ela corrói a confiança do homem e gera uma distância que muitas vezes parece irreversível. Fique tranquilo, você não está sozinho. O que está acontecendo na sua casa é a realidade de milhões de casais. Mas é um tabu. Ninguém tem coragem de falar sobre isso abertamente. A boa notícia? O que 90% dos homens não entendem é que isso não é o fim. Isso tem um nome, uma explicação biológica e o mais importante, tem solução. O problema não é o seu relacionamento. O problema é a desinformação. Neste vídeo, eu vou quebrar esse silêncio. Vou explicar-lhe exatamente o que está acontecendo no corpo da sua parceira e por que ela mudou. E o mais importante, vou entregar-lhe os 4 pilares de ação, o manual que todo homem deveria receber para não só atravessar esta fase, mas para usar esta fase para salvar o seu casamento e torná-lo mais forte do que nunca. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro, especialista em saúde masculina, e o meu compromisso é com a sua saúde plena, e isso inclui a saúde dos seus relacionamentos. O silêncio está destruindo famílias, e nós vamos mudar isso hoje. Antes de mergulharmos fundo neste tema que eu considero vital, eu tenho um pedido. Me diga de que cidade você está a assistir. Escreva aqui nos comentários para eu saber até onde a nossa mensagem de saúde está chegando. Vamos diretos ao ponto. Para entender o que se passa, você precisa entender uma única palavra: estrogênio. Pense no corpo humano como um carro de alta performance. No homem, o combustível principal, o que lhe dá vigor, massa muscular e desejo, é a testosterona. Nós falamos muito sobre ela aqui no canal. Na mulher, o combustível premium, a gasolina aditivada que rege quase tudo, é o estrogênio. O estrogênio é o que mantém a pele dela macia, o cabelo brilhante, os ossos fortes. É o que regula a temperatura do corpo. É o que influencia diretamente os neurotransmissores do cérebro, como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E, crucialmente, o estrogênio é o que mantém toda a zona íntima feminina lubrificada, elástica e saudável. Agora, o que é a menopausa? De forma muito simples, a menopausa, que geralmente acontece ali entre os 45 e os 55 anos, é quando os ovários dela entram em greve e param, de forma abrupta, de produzir esse estrogênio. Imagine que de um dia para o outro, alguém troca a gasolina aditivada do carro dela por uma gasolina de péssima qualidade ou nem sequer coloca gasolina. O carro vai começar a falhar. E vai falhar em todo lado. Não é psicológico, não é frescura. É uma crise biológica. Quando o estrogênio desaparece, o termostato do corpo dela varia. É por isso que ela tem os fogachos, aqueles calorões súbitos e intensos, muitas vezes seguidos de suares frios. Ela não consegue dormir. Há estudos que mostram que 70% das mulheres na menopausa sofrem de insônia crônica. Agora pense comigo, se você não dormisse bem durante 3 noites seguidas, como ficaria o seu humor? Você ficaria paciente ou ficaria irritado e exausto? É isso, ela está exausta. Quando o estrogênio desaparece, a serotonina no cérebro dela despenca. Por isso ela fica mais ansiosa, mais depressiva, com a memória a falhar. Ela não se reconhece ela própria. Ela está tão confusa e assustada quanto você. E agora o ponto que mais afeta o casal: a intimidade. Sem estrogênio, o tecido vaginal torna-se mais fino, mais seco e menos elástico. Isso se chama atrofia vaginal.
O que isso significa na prática? Significa que a relação sexual, que antes podia ser prazerosa, agora pode ser desconfortável, pode doer. Em muitos casos, dói mesmo. A maioria dos homens não sabe disso. O homem vê a irritação, sente a falta de desejo, leva um não na cama e o que ele pensa? Ela não me deseja mais. Ela não me ama mais. Deve haver outro. O homem leva para o lado pessoal. E é aí que o castelo de cartas desmorona. Ele retrai-se, fica magoado, ou pior, começa a pressionar. E ela, sentindo dor física e confusão emocional, retrai-se ainda mais. Este é o ciclo que destrói casamentos. E tudo começa, não por falta de amor, mas por falta desta informação. Agora que você entende o porquê biológico, a parte científica da coisa, vamos ao que fazer. O seu papel agora não é o de um juiz, é o de um parceiro. E eu criei o que chamo de os 4 pilares de ação do homem inteligente para lidar com a menopausa da sua parceira. Pegue papel e caneta, porque este é um manual que pode salvar a sua relação. Pilar número 1, o pilar do entendimento. Não é pessoal. O primeiro pilar, e o mais importante de todos, é você internalizar, a um nível profundo, que isto não é contra você. A sua parceira não acordou um dia e decidiu ser difícil. Ela não decidiu rejeitar você. Ela está, literalmente, a passar por uma revolução hormonal que está a virar o corpo e a mente dela do avesso. O erro fatal do homem é tentar resolver o sintoma. Ela está irritada e ele diz, não fique assim. Ela está triste e ele diz, anime-se. Pior ainda, ele fica na defensiva. Ele acha que a irritação dela é um ataque pessoal. O que ela precisa agora não é de um resolvedor de problemas ou de um crítico. Ela precisa de um aliado. Ela precisa de validação. Então, a sua ação prática aqui é mudar a sua linguagem. Troque a frase, você está muito nervosa hoje, que é uma acusação, por eu noto que você está tensa. Foi um dia difícil? Como posso ajudar? Troque a frase, você está exagerando, não está assim tanto calor, por eu vejo que esses calorões são mesmo desconfortáveis. Sente-se aqui perto do ventilador, eu vou buscar um copo de água fria. Acredite em mim, esta mudança de postura, de acusação para apoio, tem o poder de desarmar 90% dos conflitos. Ela não precisa que você resolva a menopausa. Ela precisa de saber que você ainda está do lado dela enquanto ela passa por isto. Pilar número 2, o pilar da comunicação. O que nunca dizer. O segundo pilar é a comunicação. E aqui vamos focar-nos naquilo que está a minar a sua relação. Existem frases que são como jogar gasolina no fogo. O erro comum que eu vejo todos os dias é o homem usar a menopausa como uma arma ou uma piada. Coisas que você, a partir de hoje, vai eliminar do seu vocabulário. Você está louca ou qualquer variação, histérica, descontrolada. Isso são os teus nervos. Deves estar naqueles dias. Pior ainda, porque na menopausa ela já nem menstrua, o que mostra sua total ignorância sobre o assunto. E a pior de todas, por que você está tão fria, tão seca? Isto é de uma crueldade tremenda, porque, como vimos, a secura é um sintoma físico real. Cada vez que você diz uma destas frases, você está dizendo a ela, o teu sofrimento é uma falha tua. A sua ação prática aqui é o silêncio estratégico e a pergunta de apoio. Quando ela estiver numa explosão emocional, não reaja. Respire fundo. Deixe a tempestade passar. Lembre-se do pilar 1. Não é pessoal. Depois, quando as coisas acalmarem, em vez de acusar, pergunte. Eu quero entender o que se passa contigo. O que eu posso fazer para sermos uma equipe nisso? Esta informação está fazendo sentido para você?
Se esta ficha está caindo, se você está começando a ver a situação com outros olhos, faça um favor para mim e para o nosso canal. Deixe o seu like, o botão de curtir, neste vídeo agora mesmo. É um clique simples para você, mas é um sinal gigante para o YouTube, que vai entender que esse conteúdo é valioso e vai mostrá-lo a outros homens que estão passando pelo mesmo dilema, muitas vezes em silêncio e sofrendo. Conto consigo. Vamos continuar. Pilar número 3. O pilar da intimidade. Reinventar o jogo. Chegamos ao ponto mais sensível de todos. A intimidade. Como eu expliquei, a falta de estrogênio causa atrofia e secura vaginal. A penetração pode doer. Além disso, a própria queda hormonal, a insônia e a ansiedade fazem com que a libido, o desejo sexual dela desapareça. O erro comum do homem, ele se sente rejeitado, ele vê isso como o fim da sua vida sexual. E ele faz uma de duas coisas. Ou desiste completamente e se afasta, criando um abismo emocional, ou começa a pressionar, a fazer chantagem emocional, a culpá-la, criando ressentimento. Ambos os caminhos estão errados. Este não é o fim da intimidade. É um convite forçado para reinventar a intimidade. A sua ação prática aqui é tirar o foco da penetração e colocar o foco na conexão. Intimidade não é só sexo. Intimidade é o abraço longo sem motivo, é o beijo na testa, é andar de mãos dadas, é uma massagem dos pés dela no fim do dia sem pedir nada em troca. Muitas mulheres relatam que quando o marido parou de pressionar pelo sexo e começou a focar no carinho, elas relaxaram. E ao relaxarem, o próprio desejo começou a voltar, aos poucos. E sobre a parte física, seja prático. Conversem abertamente sobre o uso de lubrificantes íntimos. Isto tem que ser tão normal como comprar pasta de dente. Existem produtos excelentes no mercado, à base de água ou com ácido hialurônico, que resolvem a questão da secura imediatamente. Não tenha vergonha de ir à farmácia comprar. Pelo contrário, tome a iniciativa. Isso mostra que você se preocupa com o conforto dela e não apenas com o seu prazer. Pilar número 4. O pilar da parceria. O casal contra o problema. O último pilar é o que une tudo. A menopausa não é um problema dela, é um desafio do casal. O erro é o homem sentar-se na cadeira do espectador, a ver a mulher sofrer e a queixar-se de como ele está a ser afetado pelo sofrimento dela. A sua ação prática é ser o parceiro de saúde dela. O que isto significa? Em vez de dizer, você devia ir ao médico, diga, meu amor, eu andei a pesquisar sobre a menopausa e vi que existem tratamentos. Marquei uma consulta para a Sina, ginecologista, e eu gostaria de ir junto, se você me permitir. Quero estar lá para ouvir o que o médico diz e para decidirmos o melhor caminho juntos. Isto é revolucionário, meu amigo. Muitas mulheres não procuram a terapia de reposição hormonal, que pode ser uma solução fantástica para muitas delas, por medo ou falta de informação. Seja o parceiro que a incentiva a cuidar-se. Mas proponha mudanças de estilo de vida para os dois. Eu li que o álcool e o açúcar pioram os fogachos. Que tal se nós diminuíssemos o vinho à noite e trocássemos por um chá gelado? Li que o exercício ajuda a regular os hormônios e o sono. Vamos caminhar juntos 30 minutos por dia? Quando ela vir que você não está apontando o dedo, mas está estendendo a mão, que você está no barco com ela, a remar junto, a vossa conexão vai atingir um nível de cumplicidade que talvez vocês nunca tenham tido antes. Eu acabei de lhe entregar os 4 pilares de ação. São poderosos. Você pode aplicar tudo isso,
ser o marido mais paciente, o melhor comunicador, o parceiro ideal. Mas de nada adianta você tentar ser o porto seguro dela se o seu próprio barco tiver afundado. De nada adianta você tentar cuidar dela se você não está cuidando de si mesmo. A verdade é que esta fase da vida exige muito de você, homem. Exige paciência, exige estabilidade emocional, exige energia, exige clareza mental para não reagir a cada provocação. E deixa-me ser muito honesta, você não consegue oferecer nada disso se o seu próprio motor estiver falhando. Como é que você vai ter paciência com ela se você está dormindo mal, com a sua testosterona baixa e os seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no teto? Como é que você vai ser um parceiro ativo se você está inflamado, acima do peso, sem energia, a alimentar-se mal e a beber demais? Para ser o pilar que a sua relação precisa agora, a sua saúde masculina tem que ser a fundação. O seu sono profundo, a sua alimentação anti-inflamatória, o seu exercício físico, isto não é só para proteger a sua próstata ou seu coração. É para proteger a sua mente. É para lhe dar a resiliência emocional para ser o líder positivo que a sua família precisa nesse momento de crise. Eu lembro de um paciente, o seu Alberto, de 64 anos. Ele chegou no meu consultório arrasado. A esposa na menopausa, o casamento por um fio. Ele estava hipertenso, pré-diabético, exausto e só reagia às crises em casa. O nosso primeiro passo não foi terapia de casal, foi cuidar dele. Ajustamos o sono, limpamos a dieta, colocamos-lo a mexer-se. Em 60 dias, ele voltou no consultório e me disse: "Doutora, eu sou outro homem. Eu tô mais calmo e o mais incrível, só porque eu mudei, a minha casa mudou. Eu parei de reagir e a minha esposa parece que sentiu segurança em mim. Estamos conversando." Ele parou de ser parte do problema e se tornou o líder da solução, pelo exemplo. Chegamos ao fim. E eu quero que você saia daqui com uma certeza. A menopausa não é o fim do seu casamento. É uma tempestade biológica. E as tempestades testam as fundações das casas. Mas elas também passam. Não deixe que o silêncio e a desinformação roubem o relacionamento que vocês construíram durante décadas. Lembre-se dos nossos 4 pilares de ouro. Entendimento. Não é pessoal, é biológico. Comunicação. Troque a crítica pelo apoio. Intimidade. Foque na conexão, não só na penetração. Parceria. Sejam o casal contra o problema e não um contra o outro. E lembre-se da cláusula mais importante. Cuide-se primeiro para poder ser o pilar que ela precisa. A mulher da sua vida ainda está aí. Ela só precisa que o parceiro dela segure a mão dela e a lembre de quem ela é. Você tem o poder de transformar essa crise na maior prova de amor e cumplicidade da vossa vida. Se esse vídeo foi útil para você, se ele acendeu uma luz no fundo do túnel, faça a sua parte. Inscreva-se aqui no canal e ative o sino para que você receba em primeira mão a nossa próxima dose de saúde masculina sem tabus. E compartilhe esse vídeo. Envia naquele grupo de amigos. Você pode literalmente estar salvando um casamento que está sofrendo em silêncio. E se você quer começar a cuidar da sua própria saúde hoje mesmo para ser esse pilar forte, eu tenho o próximo passo. Clique nesse link aqui ao lado e assista a nossa playlist completa sobre saúde sexual masculina. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro e lembre-se, a sua saúde e a saúde da sua família são o seu maior patrimônio. Cuide-se e cuidem-se um ao outro. Até a próxima!